Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como o pastor está alegre, emocionado, a igreja do Senhor, que é pastoreada e abençoada pelo seu ministério, tem a mesma alegria, o mesmo gozo, pois temos sido abençoados pela vida e pelo ministério do nosso pastor, né? Temos motivo para louvar e adorar o nome do Senhor, grato a Deus pela sua existência, como também da sua esposa e da sua família. Amém? Glória a Deus. Rapidamente eu quero convidar a todos para que abram na nossa Bíblia, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 53. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aproveitando enquanto os irmãos estão escolhendo a palavra de Deus, eu quero convidá-los para tomar parte da escola bíblica dominical. Hoje tivemos uma lição abençoada acerca do comportamento do salvo em Cristo, né? Como o salvo deve se comportar na sociedade que estamos vivendo. E domingo que vem estaremos estudando acerca da humildade, como se portar com humildade em a sociedade, o que é humildade. Estaremos aprendendo isso, e todos aqui presentes estão convidados a tomar parte da escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Abrir a vossa Bíblia, Isaías 53. Glória a Deus. Estaremos lendo a palavra do Senhor nosso Deus, e Deus poderosamente estará falando conosco, pois essa é a sua vontade aos nossos corações nesta noite. Diz assim Isaías 53, a partir do verso de número 4: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Verso de número 11: O trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Eu quero tomar para a nossa meditação nesta noite a parte A do verso de número 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é a fotografia, o retrato do Cristo antes de receber um corpo glorificado, né? Isto aqui é escrito numa revelação dada pelo Espírito Santo ao profeta messiânico, o profeta Isaías. Quando nós lemos a partir do verso de número 4, nós vemos Jesus Cristo na pessoa de um cordeiro, assumindo o meu e o teu lugar no sacrifício, e através desse sacrifício efetuado por Ele, nós alcançamos a nossa redenção, alcançamos o perdão dos nossos pecados, e consequência disso alcançaremos a vida eterna por ocasião da nossa morte ou da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos que Deus trouxe ao meu coração é a parte A do verso de número 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Estou diante aqui de um plenário, onde temos homens e mulheres, onde tem pessoas aqui que na sua formação genética ou
no privilégio que Deus lhe deu, no momento da sua existência, Deus facultou a cada um de nós, nos vocacionou, e de tal forma que um tem uma vocação para um determinado trabalho, outro tem uma vocação para outro determinado trabalho, porém, todos são úteis na sociedade em que estamos inseridos, em que estamos vivendo. Uns recebeu de Deus a vocação para ser um construtor, e nós temos aqui um excelente pedreiro, e permita denominar, o irmão Fábio, né? Um homem que Deus de repente vocacionou, e Deus deu a ele essa habilidade de tomar em suas mãos um projeto, ler aquele projeto e desenvolver a construção de uma casa. E nós vemos que quando ele está desenvolvendo aquele projeto, é um projeto um tanto laborioso, um tanto trabalhoso, né? E nós vemos que muitas e muitas vezes, no desenvolvendo aquele projeto, há oposição para que aquele projeto não seja executado. Porém, o homem ou a mulher que tem a vocação para executar qualquer ofício, ele vai encontrar oposição, porém, ele sabe da sua capacidade e determinado para executar aquele processo, ele vai até o fim, porque o desejo dele é de ver aquele processo executado. E nós vemos que quando um homem ou uma mulher está diante de uma empreitada, e ele é vocacionado para aquela empreitada, é determinado para executar aquela empreitada, ele não mede esforço até que aquele projeto seja executado. Quando falo isso, irmãos, falo isso numa visão espiritual. Numa visão espiritual. Quando nós olhamos para o homem, a pérola da criação, a coroa da criação, e quando nós vemos Deus na pessoa da Trindade, olhando para o homem que ele criou com todo amor, com todo carinho, dotou este homem de faculdades mentais e espirituais da mais elevada possível na criação que ele executou. E quando Deus olhou para a sua criação e viu ela sendo jogada de uma forma assim, deixada de lado, com uma pedra preciosa, porém bruta, e ele olhou para a criação que ele planejou, arquitetou, trouxe à existência, e ele agora via essa criação desprezada, distante dele, sendo pisada, sendo maltratada. Deus então, como diz as Escrituras, ele arquitetou um plano para resgatar esta obra-prima que é o homem, que é a mulher. Agora vejamos, ele tem diante dele esse projeto de criação, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus antes da fundação do homem, antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de resgate para a humanidade. Como que é isso, pastor Daniel? Sim, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus era dado como Cordeiro de Deus. Agora, por que é que Deus arquitetou isto? Veja só, ele é um Deus onisciente. Ele sabia que o homem que ele havia criado havia de pecar. Deus não foi pego de surpresa, não, irmãos. Deus sabia que o homem havia de pecar. E Deus já havia planejado um meio para resgatar novamente o homem à condição original. E quando irmão Deus olhava para o homem, o coração de Deus se condoía em ver a situação espiritual e moral que o homem estava. Mas Deus não abriu mão do seu projeto, irmãos. Preste atenção. Aleluia. Deus não abriu mão do seu projeto. Grande Deus. Sabe qual é o projeto de Deus? Eu e você. Deus poderia, no teu poder e no teu senhorio e na tua soberania, extinguir a raça humana e fazer outra raça perfeita e sem pecado. Como Deus, como soberano que é, Ele tinha e poderia fazer isso e não dar satisfação a ninguém, porque Ele é Deus. Mas Deus não abriu mão do seu projeto. Aleluia! É de tal forma que Ele arquitetou um plano antes mesmo da nossa
para nos trazer a condição original de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. E quando lá no capítulo de número 1, nós vemos João dizendo a encarnação do Verbo, Deus deixando os céus, deixando a tua glória, se despindo do teu poder, da tua majestade, da tua soberania, e assumindo forma humana, irmãos. As minhas palavras são poucas e são pequenas para expressar a dimensão do que é isto. Deus deixando a sua forma de Deus e assumindo forma humana para resgatar o homem, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, como Deus Todo-Poderoso, Ele se importou com a sua vida. Ele se importou com a sua vida. Deixou a sua glória, tomou forma humana, e nessa carne aqui, a Bíblia diz que Ele sentiu sede, sentiu fome, teve sono, padeceu afrontas nessa carne, nessa matéria. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado. Houve situações em que o nosso mestre, irmãos, diante do projeto de redenção que ele tinha, ele fora tentado a abrir mão do seu projeto, que era o resgate da humanidade. Pastor, Houve um momento que o diabo tomou os lábios de Pedro e disse: olha, tem dó de ti mesmo, não vai morrer, não vai à crucificação. Olha, você pode ser muito mais do que o Senhor é, se o Senhor continuar vivo. Houve ocasiões também em que os gregos queriam conhecer a doutrina, a sabedoria, o conhecimento de Jesus, porém o alvo dele era o Calvário, o alvo dele era a cruz. Meu Deus. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Ele tinha um projeto, ele tinha um plano, e o diabo, sabendo que o plano dele era a minha e a sua redenção, o diabo queria desviar ele do alvo, queria desviar ele do projeto eterno, mas ele não abriu mão do seu projeto. Ei, crente, Deus fala contigo nesta noite. Oh Deus, Deus fala contigo nesta noite, de tal forma que você está aqui nesta noite e dizendo: pastor, eu não tenho mais graça para continuar, a minha fé está pequena, a minha força está pequena, mas Deus traz nesta noite essa palavra ao teu coração, dizendo: você é projeto de Deus, você é projeto de Deus. aleluia, meu Deus. Tentaram tirar Jesus em direção do Calvário, porém ele ele caminhou, para lá ele palmilhou os seus pés, e não abriu mão do seu projeto. E a Bíblia diz que ele foi levado ao Calvário, e quando ele ali estava, irmãos, ele abrindo a tua boca e diz: Pai, tudo está consumado. Você está entendendo o que eu estou falando nesta noite? Grande é esse Deus. Pai, tudo está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? É como que o irmão Fábio, alguém comprasse-lhe um terreno, entregasse a planta para ele, desse-lhe o material, dizendo: Fábio, eu quero a casa pronta. E quando a casa estivesse toda pronta, o irmão Fábio chegasse para o dono, para o proprietário, e entregava a chave na mão dele e tal: o projeto está consumado. Aleluia. Deus estava dizendo para o Pai: Pai, o projeto de redenção da humanidade está consumado, foi executado. Oh Deus, abre os olhos espirituais desta nação. Abre os olhos espirituais, Deus, desta nação. Sabe por que você está dizendo, está perguntando o que é que o pastor Daniel está falando? Esse ponto de interrogação que está na sua mente agora. Nós somos surpreendidos
nesta semana com o movimento que está no nosso país pela vinda do líder da Igreja Católica em nossa nação. E em uma das suas doutrinas tem a doutrina do purgatório, aonde o falecido morre, a sua família vai celebrando missas, até que este ente querido dele que está no purgatório seja tirado do purgatório e levado para um lugar melhor. Agora, quando eu vejo Jesus abrindo a sua boca e dizendo essas palavras: Pai, está tudo consumado. Irmãos, isso é um tapa na cara do diabo. Isso aqui massacra qualquer doutrina herética, qualquer doutrina errada. Não precisa de purgatório não, irmão. Se você morreu em Cristo, você tem garantido o seu passaporte para o céu. Para o céu. Aleluia! Grande é esse Deus. Pastor Napoleão Falcão pregando, ele dizia, lá no estado do Rio de Janeiro, uma irmã aceitou Jesus e ela pagava para o padre mês a mês fazer a missa de 7º dia, porque o teu marido havia morrido. E ela se fazia religiosamente. Aí que um dia ela chegou, colocou religioso na parede e disse: olha, padre, há tanto tempo estou aqui pagando missa pelo meu marido que morreu, eu quero saber como é que ele está, como ele está. Aí o padre falou: espera aí um momento. Aí teve lá um momento de transe. Olha, eu vejo um anjo forte pegando ele pelos cabelos dele e tirando ele do purgatório agora. Aí a mulher falou assim: mentira, senhor padre, meu marido era careca. Parece que é assim, não, mas é realidade, irmãos. Enganando as pessoas pela sua ignorância. Olha aí, Deus. Crente não precisa de purgatório, não. Crente tem sangue de Jesus à sua disposição. Aleluia. Crente tem sangue de Jesus à sua disposição. A doutrina espírita fala de reencarnação. Alguém morre, vai se reencarnando, até atingir uma situação em que ele está agora em uma posição de um ser superior. Mas Jesus disse através das suas palavras: Pai, tudo está consumado. Não é preciso reencarnação, não é preciso purgatório. Precisa apenas arrepender-se dos seus pecados, receber Jesus como seu Salvador, e você está garantido para morar no céu, para ter vida eterna. E eles estão enganando, irmão, vão enganando, porque levaram as pessoas pela ignorância espiritual. Agora o verso de número 11 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ô irmãos, há momento que as irmãs aqui, faz aquela comida gostosa. Tem irmãs, né, que olham para faz um bolo, que misericórdia, né, irmão? O bolo não cresce, para misericórdia, Jesus. Meu, tem umas irmãs que fazem um bolo, olha para o bolo, aquele bolo de peixe, aquela coisa gostosa. E as irmãs falam: que maravilha, né? Que obra-prima que eu fiz. De repente os irmãos também estão lá fazendo o seu ofício, faz a sua obra e olha assim para que maravilha que eu fiz, que coisa linda que eu fiz, né? Eu vinha tendo um carro aqui brincando com a Danúbia, né? E falando para ela: Danúbia, quando você era pequena, você era bonita, viu, Danúbia? Né? E eu tenho uma parte de contribuição ali, Deus abençoa, mas eu tenho uma parte de contribuição também, né? Do DNA, então você vê o trabalho da sua alma, aquilo que você fez, e você fica satisfeito, irmão. Agora eu quero te chamar a atenção para você ir para o céu agora. Eu quero convidar você a ir para o céu agora. Jesus assentado à direita do Pai, ele olhando o trabalho da sua alma, e a Bíblia diz que ele fica satisfeito. Nós éramos pedra bruta, porém preciosa. Estávamos jogados no lixo, não tinha valor nenhum. Algum aqui era bêbado, prostituta, alcoólatra, homens pecadores, mulheres pecadoras, que ninguém dava um tostão furado. Mas Jesus ousou descer
Deus está olhando para o Parque Nova Santo Amaro nesta noite. Aleluia. Jesus está olhando para o Parque Nova Santo Amaro nesta noite e o coração dele se enche de gozo. O coração do nosso amado se enche de alegria, porque ele vê a nossa vida transformada, ele vê a nossa vida mudada, ele vê você abrindo o teu coração e adorando o nome dele. O coração de Deus se alegra, irmãos. Ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Por ocasião, irmão, do arrebatamento da igreja, será o momento mais sublime, mais elevado. Não tem palavra para descrever o momento em que os olhos dele fitarão nossos olhos. Nós vamos poder contemplar aquele ser sublime que ousou assumir o meu e o teu lugar na cruz do Calvário. Ele nos verá, agora não nesse corpo físico, mas num corpo glorificado. Agora permite mais além. Coisa triste é quando você faz um investimento, irmãos. Você trabalha, você labuta, você investe, e quando você olha para aquilo que você investiu, vê aquilo se perdendo, vê aquilo se deletando. Ele está à direita do Pai, e ele contempla todos os seus filhos sobre a face da terra. Irmãos, quando Jesus olha para um crente, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e vê esse crente se envolvendo com o mundo, vê esse crente se desviando da sua presença, vê esse crente saindo da sua presença, você está analisando a mensagem dessa noite? Como é que o coração de Jesus Cristo fica, irmãos? Você analisa como o coração dele fica? Vê você pisando o sangue dele novamente? Vê você virando as costas para ele? Vê você se envolvendo com o mundo novamente? O coração dele se entristece. Você não está valorizando o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas nesta noite, essa palavra vem para alcançar a minha e a sua vida nesta noite. Valorizamos o trabalho que um dia foi executado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valorizamos o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, irmãos. E se assim o fizermos, seremos recompensados no dia do arrebatamento da igreja. Eu quero terminar aqui dizendo que Jesus olha para mim e para a sua vida, e o desejo dele é que nós continuamos servindo assim. Que Deus abençoe em nome de Jesus.